Amigo de pecadores. Este é o tema da palavra da noite de hoje. Eu fiquei encantado, apaixonado por este tema. E o interessante é que ele aparece no texto bíblico. E o texto bíblico aí está, Lucas capítulo 7, versos de 31 a 34. Abra sua Bíblia, seu Novo Testamento, para acompanhar a leitura da palavra. Lucas capítulo 7, versos de 31 a 34. Assim está escrito na palavra do Senhor. A que posso, pois, comparar os homens desta geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras: nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Encontraram a expressão? Ela aparece aqui, no último verso que li. Amigo de pecadores. Pode parecer estranho, mas no século passado, eu tive alguns amigos que eu sequer sabia o nome verdadeiro, porque nós nos conhecíamos por nomes que surgiam em nossa história, em nossa convivência. E a gente sobreviveu a isso, viu, gente? A gente sobreviveu a isso. Hoje, nem pensar. É politicamente incorreto pensar em chamar um amigo por um nome que não seja o seu. E eu não estou defendendo o retorno no tempo, não, viu, gente? Só recordando. Porque o que parece interessante é que nesse texto, a palavra que você acabou de ouvir, ou essa expressão, amigo de pecadores, foi uma forma que os inimigos de Jesus, os seus opositores, resolveram batizá-lo, nominá-lo. E ele passou a ser conhecido assim, amigo de publicanos, amigo de pecadores. E o interessante é que quando Jesus vai discutir essa questão, ele fala sobre um tema, e o tema era imaturidade. Eu não sei quantas das irmãs prestaram atenção, mas eu imagino que a imaturidade também é uma característica de nossa geração. Nas palavras de Jesus, no texto sagrado, ele fala que esta era uma característica do seu tempo. Mas eu insisto, também hoje, a imaturidade parece ser uma marca de nossa geração. Temos pessoas extremamente capazes em diversas áreas do conhecimento humano, mas emocionalmente infantis, imaturos, incapazes de manter um relacionamento estável. E aqui eu selecionei algumas frases, que frases são típicas de uma pessoa imatura. A primeira delas tem a ver com o nível de responsabilidade que ele tem em relação às suas atitudes. Normalmente, uma pessoa que ainda não amadureceu costuma repetir, eu não tive culpa, eu não tive culpa. A culpa é sempre do outro, na visão imatura e infantil da vida. Se não for bastante, é uma outra frase, é quando ele ou ela diz assim, eu prometo, essa foi a última vez. A última vez. Ele é incapaz, ou ela é incapaz de aprender com seus próprios erros, de mudar o rumo de sua história. Ou foi você quem provocou. Ainda naquela mesma questão da transferência da responsabilidade, mas é como se os seus sentimentos estivessem acima de tudo, ou acima de todos. Ou quem sabe diz ele ou ela, eu não presto mesmo. Já percebeu que algumas pessoas se defendem assim, em meio a um debate, uma discussão? Eu não presto mesmo, e imaginam que assim vão colocar um ponto final em sua discussão. Ou, finalmente, a imaturidade às vezes se revela através de uma chantagem emocional doentia. Se você me amasse, você não faria isso comigo. Se você me amasse. Eu não sei se você conseguiu se identificar em alguma dessas frases, mas o que me chama a atenção é que no texto de Lucas que lemos, Jesus começou falando exatamente assim: são como crianças que ficam sentadas na praça.
Hoje eu conversava com alguém e o curioso é que essa pessoa não imaginava, mas ela me fez lembrar de um livro que foi publicado em 1983, cujo título era A Síndrome de Peter Pan. E o autor do texto, ele falava exatamente sobre isso, sobre homens que não crescem, homens que não amadurecem, que se recusam a assumir as responsabilidades ao longo da vida. E aqui eu fico impressionado com Jesus, porque Jesus fala de sua geração, dizendo que eles são como crianças que ficam sentados na praça. Eu não sei o que é que uma praça representa para esta gente nos dias de hoje, mas eu sou de um tempo em que até a praça era cantada, não era a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Eu sou de um tempo em que a gente ia para a praça para brincar. A praça era uma referência da cidade. Aliás, deixa eu perguntar aqui, quantos aqui nasceram ou foram criados em cidades pequenas do interior deste estado, por favor, ou de outro estado? Lembra-se da praça? Pronto. Lá era o ponto de encontro, gente. Ali acontecia o namoro, ali aconteciam os grandes eventos da cidade. Era ali que muita gente estreava sua roupa nova, andando pela praça. Praça era a coisa melhor do mundo para andar de bicicleta, brincar de esconde-esconde, ou coisa boa era a praça. Eu sei que hoje a gente passa na cidade, vê uma praça e não consegue entender isso que Jesus está dizendo. Aliás, se você se recorda, o profeta Zacarias fala sobre as praças, e ele vai dizer assim, no texto de seu livro, no capítulo 8, versos 4 e 5, ele diz: assim diz o Senhor dos exércitos, ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. Eu chego lá, viu gente, eu já estou perto disso, não é? E aí o texto prossegue dizendo assim: e as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nela brincarão. Só que o que me chama a atenção, e aqui eu vou voltar, eu nem pensei em fazer isso a princípio, mas eu vou retornar no slide, eu não estou conseguindo aqui. Retorne 2 vezes, por favor. Aqui. Eu fico impressionado porque as crianças chegam na praça e elas ficam sentadas. Qual é a criança que chega numa praça, meus irmãos, e fica sentada? Parece estranho, não? O comportamento não é o comportamento esperado. Eu acho que só o Natan ficaria sentado na praça. Mas todas as demais crianças, certamente, ao chegar na praça, a primeira coisa que vão fazer é o quê, gente? É correr, é brincar. Eu não preciso dizer a uma criança: brinque, você chegou na praça. Ela já chega correndo, ela já quer soltar a mão do pai e da mãe. Mas essas crianças do texto, elas são diferentes. São adultos que se comportam como crianças, que vão para o centro nervoso da cidade, onde tudo acontece, vão nas praças e ficam sentados. Ficam simplesmente sentados, esperando que alguma coisa aconteça. E querem saber, há muita gente hoje sentada, talvez a semelhança do que canta o Chico Buarque, como Carolina, olhando pela janela a vida passar. O texto está denunciando aquilo que eu e você precisamos resgatar. Em que sentido? Eu entendo que o texto está me dizendo que a distância entre você e o seu objetivo tem nome, e atende pelo nome de atitude. E de repente você chega na praça, senta-se no banco como uma criança, cheio de energia, mas não sabe o que fazer. Eu fico impressionado com a forma como hoje nós organizamos a nossa vida. E o interessante é que a própria Bíblia também fala sobre isso. Eu fiquei impressionado eu não consegui identificar o autor desta frase. Mas isso me chamou a atenção, porque apontou para uma expressão antiga de sabedoria do livro de Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 4, que diz o seguinte: o agricultor que espera condições de tempo perfeitas, ele nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, ele não colhe absolutamente nada. Eu vou lhe dizer, alguns provavelmente ainda estão solteiros ou solteiras, porque a lista de exigência, meu irmão, o perfil estabelecido, alguns até hoje não começaram a trabalhar porque não querem trabalho, querem emprego, gente. E o melhor emprego do mundo. E muitas vezes avaliam a sua própria vida, não pelo começo daquele que está se aposentando, né?
daquele que já tem 10, 20, 30 anos no mercado de trabalho, quer o resultado, mas não quer o processo. E é por isso que o texto está denunciando. É Jesus quem está olhando para aquela gente e diz: olha, vocês são crianças, vocês parecem meninos, que chegam numa praça e não sabem o que fazer, e ficam simplesmente sentados. E eu vou lhe dizer, se você continuar sentado, observando o movimento da praça, ou observando as nuvens para colher, ou as melhores condições do tempo, tempo perfeito, você nunca vai alcançar absolutamente nada em sua caminhada, em sua vida pessoal. É Jesus quem está dizendo isso. Ele olha para aquela gente e identifica que a passividade era simplesmente uma marca de sua geração. Aliás, eu vou voltar ao versículo 32, porque ele continua dizendo o seguinte: são como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras, nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram, cantamos um lamento, mas vocês não choraram. E eu fico impressionado, porque onde tem menino, o volume e o som é sempre mais alto, né, irmãos? E eu observo que quanto mais velho a gente vai ficando, menor é a quantidade de decibéis que a gente suporta, não é? Talvez essa seja uma marca do envelhecimento. Mas aqui estão aqueles que são homens, a quem Jesus está comparando a sua geração, sentados na praça, gritando um com o outro e trocando lamúrias. E eles estão dizendo: ó, nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram, cantamos um lamento, mas vocês não choraram. O que está por trás disso? Eu entendo que quando eles falam em flauta, onde eles falam em dança, eles estão falando de festa, provavelmente um casamento. Ele está dizendo: olha, nós tocamos flauta, nós celebramos a vida, vocês não reagiram, continuam sentados. Tá, aí a gente muda a história. Aí ele vai falar de lamento. Quando eu leio aqui a expressão lamento, a sensação que eu tenho é que Jesus está descrevendo um enterro, com as músicas fúnebres. E aí ele diz: vocês também não choram? Sabe aquela gente que nem ri nem chora? Não tem praticamente nenhuma reação. A vida está passando e você não reage, Jesus está falando de tudo isso em função da proclamação do reino. O que está sendo colocado aqui é o ministério de João Batista. E ele diz: olha, vocês são exigentes demais, vocês se perderam no tempo, vocês são muito infantis. Parece que vocês não percebem que a vida está aí, tocando flauta ou cantando lamento, mas você não consegue se envolver. É aquela frieza, é aquela indiferença, é aquela apatia. E aí eu fico lhe perguntando: o que é que você está esperando para esboçar o mínimo de reação àquilo que Deus está colocando diante de sua vida? Oportunidades. A gente precisa, viver é chorar, é sorrir, é cantar lamento, é ouvir o toque da flauta, é viver apaixonadamente cada dia. E Jesus quer restaurar isso na vida daquelas pessoas que estão à sua volta. Aliás, alguém já disse que esta nossa geração é a geração do sempre grato, mas nunca satisfeito. Eu não sei como essa gente consegue ser agradecida e ao mesmo tempo insatisfeita. Gente, você se lembra da canção? Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto de Jesus, agora eu sinto satisfação. Era tão fácil, não era, gente, a nossa satisfação? E as nossas união de mocidade, viu? Que era assim que a gente chamava, união de treinamento. Nós cantávamos isso, e aquilo parecia ser bastante para nós e preenchia o nosso coração. Mas hoje nós somos um povo, uma gente que nunca está satisfeito. E parece que está aguardando para ser feliz em algum momento de sua história. Quando isso? E faz da ambição ou desta cobiça como se fosse, me perdoe a ilustração que vou usar, mas como se fosse aquela corrida de cães, onde colocam um boneco parecido com um coelho, e ele roda, e de repente os cães saem correndo. Parece que a ambição é o que nos move. E Jesus olha para aquela gente e fala: olha, vocês nunca estão satisfeitos. Vem um discurso,
profético de João Batista, vem o Messias, o Filho do Homem, e vocês continuam sem reação. Ele está falando exatamente com aquelas pessoas que representavam a coisa mais pura da religiosidade judaica. E ele diz, olha, vocês parece que pararam no tempo. Eu fico às vezes impressionada como algumas pessoas conseguem entrar no santuário e não conseguem nem cantar efusivamente a canção, o sorriso no rosto, e nem tampouco quando é um momento de reflexão, não para, não ora. Meu amigo, por favor, reaja. Você precisa se envolver visceralmente com aquilo que Deus estava colocando na sua vida. Sabe, é se apaixonar pelas coisas que são do alto, é pensar nas coisas que são do alto. Mas é impressionante. A gente pode tocar flauta, pode cantar lamento, e a reação é aquela. A reação é aquela. Impassível. Parece que nada lhe alcança. Parece que nada é bastante. E aqui eu confesso, irmãos, quão difícil é um desafio viver com gente que nunca está satisfeita. E eu não sei se você vive isso. Talvez até no seu ambiente de trabalho. Não importa o que você faça. Não importa o seu esforço. Parece que você não consegue agradar nunca aquela criatura. Meu Deus. Ou marido difícil, irmã, que a irmã conseguiu, viu? Ou esposa difícil. Ou filho difícil, filha difícil, pai, mãe, pastor. E aqui a gente precisa entender que enquanto a nossa satisfação ou a nossa reação for essa passividade de uma criança que senta no banco de uma praça e apenas reclama, eu toquei flauta, você não dançou, eu toquei lamento, você não chorou, eu já não sei o que faço mais com você. Aí o que eu observo é que Jesus Cristo, ele é muito claro em sua abordagem. Porque nos versos 33 e 34, vejam o que ele diz. Pois veio João Batista, que jejua, não bebe vinho, o voto de nazirado, ele foi separado para isso, uma pregação radical, lá estava ele comendo o quê, minha gente? Gafanhoto, com mel silvestre, vestindo uma roupa descolada, feita de pelo de camelo. Lá estava, fora de todo o status quo, vivendo na periferia, no deserto, batizando multidões. Aí a Bíblia diz, ele veio com esse perfil. Aí você olhou para ele, esse camarada deve ter algum demônio. Porque comendo gafanhoto, bebendo, tomando mel, vivendo desse jeito, isso é um demônio. Isso é um demônio. Aí Jesus continua e diz assim, veio o Filho do Homem, e aí ele está fazendo referência a ele mesmo, e diz, olha, comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Se defina, rapaz. O que é que você quer finalmente da vida, mulher? Parece que nada lhe é suficiente, nada é bastante. Deus abre uma porta, Deus abre uma outra porta, você ainda não é isso, não quero aquilo. Sabe aquela gente que, aí eu volto à imagem usada por Jesus, criança, que está sobre a mesa, aí você coloca um prato, 2 pratos, 3 pratos, 4 pratos, você quer o quê? Sei não. E aí você, olha, lá atrás, no século passado, mãe nenhuma perguntava a filho, o que é que você quer comer? Alguém ouviu? Eu não me lembro de ter. Está aí na mesa. E às vezes era assim, só levanta quando terminar o prato. Não era assim, se não quiser eu vou guardar na geladeira, e quando você pedir para comer alguma coisa eu vou esquentar e vou colocar para você comer. Alguém aqui deixou de ser criado por conta disso, deixou de evoluir, de crescer, de amadurecer? É por isso que quando Jesus trata dessas coisas, ele está dizendo, olha, você precisa se definir. Jesus está dizendo, olha, Deus enviou João Batista, com um discurso tão claro, um profeta, um homem de Deus, mas você vê o demoníaco naquilo que é divino, você enxerga defeitos naquilo que Deus está colocando como alternativa, saudável diante de sua vida.
Vem o Filho do Homem, que não tem a mesma postura do João, mas você também encontra defeito. Por favor, para de encontrar defeito. Para de encontrar defeito em tudo, nas pessoas, naquilo que Deus tem lhe dado. Não chame a bênção de Deus, não trate as bênçãos de Deus como se fossem algo reprovável. As coisas não podem ser assim. E aqui eu fico extremamente feliz, sabem? Porque finalmente eles usam essa expressão, né? Eles chamam Jesus de amigo de pecadores. E eu acho que eles saíam dali com o peito lavado, né? Encontramos um apelido odioso para Jesus. Nós vamos chamá-lo agora de amigo de pecadores. Você é um amigo de pecadores. E Jesus respondia: ei, vocês são sepulcro caiado, raça de víboras. A conversa entre eles era nesse nível, irmãos. E você é um amigo de pecadores. Quando comecei a pensar nesse texto, eu descobri que há um livro exatamente com esse título. Em meus 60 anos, nas celebrações, eu recebi dos homens desta igreja um Kindle. É assim que pronuncia, né, gente? E lá estava eu digo: olha, tem um livro, comprei-o. E ontem mesmo, de ontem para cá, eu fiz questão de ler todo o livro sobre esse tema. E uma frase do autor me chamou a atenção. É quando ele diz assim: para Jesus, o título de amigo dos pecadores era sinal de sucesso, não uma fonte de vergonha. É como se Jesus dissesse assim: acertou, acertou, é isso mesmo. Eu vim para trazer vida a essa gente. Eu vim para curar os doentes. Eu vim, não foi para os sãos. Eu vim buscar aquele que se havia perdido. Acertou, é isso mesmo. Eu sou amigo de pecadores. E se você não se sente um pecador, desculpe, mas você está perdendo a amizade do Senhor. Porque Ele é amigo de pecadores. Ele é amigo de gente imperfeita. Ele é amigo de quem não olha para si mesmo no espelho e pensa ser a pessoa mais importante sobre a terra. Ele é amigo de quem não abriga o orgulho, a arrogância em seu coração. Ele é amigo daquele que cultiva o arrependimento, porque sabe que depende do Senhor e de sua graça. Ah, meus irmãos, e eu comecei a pensar em exemplos que eu poderia citar aos irmãos. Não vou fazer muitos, sabe? Mas, deixa eu lhe dizer, com Jesus, eu tenho aprendido que esta amizade, que este relacionamento, ele vem primeiro, e a mudança vem depois. Se você se recorda, ele foi acusado de ser amigo de pecadores, mas havia uma outra palavra, amigo também de publicanos. Lembram-se disso? E aí eu fiquei pensando nesta declaração, e querem saber? Veja o que está escrito em Mateus capítulo 9, versículo 9. Essa figura que está aqui, Mateus, ele é um publicano, e ele está no seu ambiente de trabalho. A Bíblia diz que Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. O relacionamento com Jesus precedeu a mudança na vida deste homem. Ele acabou de se levantar da coletoria, não entendia absolutamente nada que estava acontecendo, mas Jesus disse: olha, eu estou lhe chamando para um relacionamento. E na medida que os 3 anos se passaram, este, que antes era um coletor, um publicano, considerado inimigo, um traidor do seu povo, tornou-se o escritor do primeiro dos evangelhos. Tornou-se alguém que perpetuou, guardou a memória de tantas declarações de Jesus. E querem saber por quê? Por causa disso. Jesus, ele é amigo de pecadores, sim. Mesmo no seu ambiente de trabalho, Jesus está passando dizendo: olha, eu quero caminhar ao seu lado, eu quero que você caminhe ao meu lado, vamos caminhar juntos. Eu sei, você não é perfeito, você não é perfeita, ou pensa o contrário. Mas é gente assim que Jesus está convidando para caminhar ao seu lado. O Oscar Wilde tem uma frase, eu nem gosto muito de citá-lo, mas tem uma frase que ele disse que eu não podia deixar de citar aqui. Ele diz assim: que todo santo tem um passado e todo pecador tem um futuro.
Vou repetir porque aí você... Aquela coisa do repensar, viu, jovens, adolescentes? Todo santo tem um passado. E todo pecador tem uma perspectiva de futuro e de esperança. Aí eu gosto de pensar que Jesus é amigo de gente assim. Gente que pega o seu passado e coloca ao pé da cruz. E sabe o que é que ele faz com esse passado? Você sabe, não sabe? Ele apaga tudo isso. Gente que não tem perspectiva nenhuma, que ninguém acredita. Porque se eu estivesse ao lado de Jesus, se eu fosse um consultor, se eu fosse um coach, e junto a Jesus, naquele momento em que ele estava separando, escolhendo os seus discípulos e apóstolos, eu ia dizer: Senhor, não chama esse não. Não chama isso não, porque ele não vai ser benquisto. O Senhor vai chegar do lado de um publicano, as pessoas vão dizer: olha, fez escolha errada. Nem tire foto ao lado dele. Nem faça outdoor, ou nem faça nenhuma... Não publique, porque não vai ser bom. Nem sequer ser visto ao lado de Mateus. Mas Jesus, o amigo de pecadores, tirou aquele homem da coletoria e disse: eu quero me relacionar com você. E a única coisa que Jesus diz no texto, que lemos há pouco, é que ele precisava seguir Jesus. Jesus sabe que você não é perfeito, que você é imperfeita, que você tem lutado contra muitas coisas, que você é escravo de alguma dependência, você não consegue acertar na vida, você tem um histórico terrível, as pessoas sequer acreditam em você, mas eu quero lhe dizer que Jesus está lhe chamando para um relacionamento. E sabe quando é que as coisas vão mudar completamente, radicalmente na sua vida? Quando você sair da coletoria e tomar a decisão de caminhar ao lado de Jesus e aceitar o convite dele para caminhar ao lado dele. Há uma outra situação nas Escrituras que também me veio ao coração, à mente, é quando eu observo que com Jesus o arrependimento é mais importante do que as obras. As obras sem arrependimento, elas não representam muita coisa, irmãos. E aí eu comecei a pensar, houve no momento da crucificação de Jesus, você se lembra que ele foi crucificado, e aí a Bíblia diz, com 2 salteadores, ladrões, um de um lado, o outro do outro. E eu nem estou falando nem de esquerda nem de direita, porque nesse tempo são 2 palavras que eu não posso nem citar, irmãos. Mas a Bíblia diz que era um de um lado e o outro do outro, e Jesus no meio de 2 salteadores. Aí o texto sagrado vai me dizer que ele é amigo de pecadores. Por quê? Porque um daqueles que estava ao lado de Jesus, vira-se para Jesus e diz assim, e disse-lhe: lembra-te de mim, lembram-se? Quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu quero você ao meu lado no paraíso. Os irmãos já imaginaram isso? A ruptura, a quebra, de um homem que estava sendo crucificado, morto, condenado, e que de repente Jesus abre uma perspectiva de eternidade na vida daquele homem, porque ele se arrependeu. Jesus, ele é amigo de pecadores que se arrependem. Talvez o seu histórico não seja tão bom, ou talvez você não possa fazer muita coisa, mas eu já envelheci, pastor. Eu estraguei a minha juventude, eu poderia ter feito mais. Esse homem não desceu da cruz, não foi batizado, não se tornou membro de uma igreja batista, ou qualquer que seja a congregação. Ele nunca entregou um folheto sequer. Mas até hoje a experiência desse homem tem sido usada para transformar a vida de muita gente. Por quê? Porque Jesus é amigo dos pecadores, de quem não tem nada para dar a ele. Algumas horas da minha vida, Senhor, é o que eu posso te dar, mas eu não posso fazer nada porque eu estou aqui. Não é o que você pode fazer, mas é aquilo que ele tem feito na sua vida, e aquilo que ele já fez lá na cruz do Calvário, que vai modificar toda a sua história. E eu continuei a pensar nesse Cristo que é amigo de pecadores. E sabe, eu entendo que arrepender-se é mais que reconhecer o erro, é decidir mudar completamente de vida, é se permitir ser transformado.
Mas com Jesus, aprendemos também que a misericórdia restaura e o legalismo mata, destrói. Isso é tão forte, irmãos. Eu me recordo do dia em que Jesus estava ensinando e de repente chega uma multidão empurrando uma mulher já com pedras na mão, dizendo que ela merecia ser apedrejada, e aquela mulher extremamente constrangida, sendo exposta publicamente. Jesus está ali de cabeça baixa, riscando no chão, desenhando no chão alguma coisa. Ele olha, vê aquela situação, baixa novamente a cabeça e só diz uma frase: olha, quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Por quê? Porque o legalismo ele mata, irmãos. O legalismo ele destrói, aniquila. Mas a misericórdia, ela restaura. Porque diz o texto em João capítulo 8, versos 10 e 11, que Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles o condenou ou a condenou. Eu acho interessante que a palavra de Jesus dispersou os acusadores. Aquela mulher, ela permanece em silêncio enquanto está sendo julgada. Quem fala por ela é a boca de Jesus, irmãos. E aí ele revela uma misericórdia tão grande, porque ele diz: olha, nenhum deles condenou você? Não. E ela disse: ninguém, Senhor. E então disse Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Ele abriu uma expectativa de futuro para a vida daquela mulher. Uma mulher que foi levada aos pés de Jesus para ser morta. Uma mulher que foi levada aos pés do único que podia lhe devolver a vida. E eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles não tinham noção que todo aquele momento, na verdade, Deus estava usando para restaurar a vida daquela mulher. Ah, meu Deus, nós cremos num Deus misericordioso. Eu sei que você merecia ser apedrejado, viu? Eu merecia ser apedrejado. Eu sei que há certas coisas que você merecia. Mas você merecia. Vamos ser sinceros, gente, vamos. Porque há certas coisas que a gente não aceita que o outro diga. Mas a gente precisa reconhecer. Eu merecia. Mas Deus está lhe dizendo: ainda que você mereça, a minha misericórdia é suficiente para restaurar a sua vida. E o seu arrependimento deve passar agora a viver debaixo de uma expectativa. Não peques mais. Não peques mais. Uma nova oportunidade, uma nova chance. Hoje pela manhã eu trouxe um salmo que eu desejei que você memorizasse. Eu vou fazer a mesma coisa agora à noite, viu? São 2 versos para decorar. E todos eles fazem parte de um texto de João, no capítulo 15, versos 13 e 14. Eu quero primeiro que você observe o movimento de amor, o movimento de convite à amizade que o Senhor tem feito por mim e por você. A Bíblia diz que ninguém, escute aqui, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Posso lhe dizer uma coisa? Ele deu a vida por você. Não há nada que você possa juntar, somar, acumular, que possa ser comparado a isto que está escrito na palavra, irmãos. Você é amado. Às vezes a gente fica buscando provas de amor, a gente fica tentando entrar num esquema para que a gente não seja rejeitado. Você não precisa mendigar o amor de ninguém, porque a maior prova de amor já foi dada na cruz do Calvário. Aqui está, ninguém tem maior amor do que esse de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ninguém. E Jesus fez isso por você. Ele é amigo de pecadores. Mas o Evangelho de João continua e as palavras seguintes de Jesus no versículo 14 são estas: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Eu fiz questão de deixar esse verso para o final por uma razão. Às vezes a gente romancia muito, a gente, tem uma visão romântica desta amizade com Deus. A gente pensa que a amizade com Deus é um banquinho, um violão,
muito amor, alguma coisa assim, sabe, suave. A gente fica imaginando que a amizade com Deus seja uma coisa poética, seja uma declaração. A amizade com Deus é obediência. Tornar-se amigo de Jesus é submeter-se ao seu senhorio. Isso é poderoso. O Deus que quer lhe convidar a uma relação, sabe, de amigos. Ele está dizendo, olha, Ele trouxe você hoje à noite aqui para lhe dizer, olha, eu não quero ver você mais caminhando sozinho. Eu não quero mais ver você enfiado na coletoria, imaginando que ali está o seu futuro e a sua vida. Você vai sair daí e vai caminhar ao meu lado. E não faça as contas, porque ninguém perde quando entrega tudo que tem nas mãos do Senhor. Ele hoje lhe trouxe este lugar para lhe dizer que você não precisa ficar sozinho. Não precisa ficar sozinho. Sim, você merecia o sofrimento, está ao lado dele. Você não tem absolutamente nada para oferecer a Jesus que Ele mesmo não tenha lhe dado. Tudo é dele. Tudo é dele. E eu queria hoje lhe dizer, lhe fazer uma única pergunta ao final. Você quer ser amigo de Jesus? Amiga, relação com Ele. Isso é mais que religiosidade, viu, gente? Isso é relacionamento. Isso é comunhão, isso é intimidade. Isso é um convite. E eu sei que tem muita gente religiosa que não entendeu ainda que o reino tem a ver com relacionamento e não com credos, dogmas, repetições, rituais, templos, sacerdotes. É relacionamento com Deus. E se você veio a este lugar e tem se sentido sozinho, sozinha, quer caminhar ao lado de alguém, eu quero lhe dizer, você encontrou um amigo em Jesus de Nazaré. Queria sugerir que você aceitasse o convite de amizade. E você já entendeu que amizade com Ele significa o quê? Obediência. Obediência. Submissão. Escutar o que Ele tem para a sua vida. Quer fazer isso? Quer iniciar hoje uma relação profunda de amizade com Deus? Como um amigo. Conversar com Ele todo dia. Já conversou com Ele hoje? Já orou? Ouviu o que Ele tem para lhe dizer, lendo a palavra? Isso é relacionamento com Deus, gente. Isso é relacionamento com Deus. Fazia parte para que os irmãos pudessem ser impactados. Lembra daquela coisa? Tocamos flauta, mas aí a gente faz um barulho desse e aí a reação vem, tá vendo? Mas deixe-me lhe dizer, é esse o convite que o Senhor tem para mim e para você nesta hora. Fecha seus olhos. Se for o seu desejo, não faça porque o pastor está sugerindo, não, de forma alguma. Mas se esse for o seu desejo, no lugar onde você está, receba do Senhor a graça e o amor que modifica e restaura todas as coisas, enquanto já estamos ouvindo a melodia da canção que vamos logo cantar. Converse com Deus nesse momento e suplique ao Senhor que restaure aquilo que precisa ser restaurado na sua vida, que toque o seu coração profundamente, em nome de Jesus.